trabalhando dos versículos 14 ao versículo 19, e eu ainda fiquei em dúvida se voltaria a pregar em Judas agora de cara ou não, ou se estaria trabalhando alguns outros textos, mas conforme eu ia lendo Judas, conforme eu fui estudando, conforme eu fui me aprofundando no texto, eu senti do Espírito Santo de estar terminando essa série, né? Hoje nós vamos estar do 14 ao 19, como eu falei, e numa próxima pregação nós estaremos finalizando essa série em Judas. E lembrando aos irmãos, só um pouco antes da gente ler, que Judas ele se encontra ali num contexto em que ele queria escrever sobre um assunto para a igreja e que, conforme ele começou a escrever, o Espírito Santo trouxe a ele a urgência, a necessidade de estar trabalhando outro assunto, trabalhando sobre aqueles que se filtravam na igreja, que traziam ensinos corrompidos, distorções da fé, e que ele teve que escrever por causa disso para exortar, para adverter os irmãos quanto a isso. Então, agora que vamos para o texto, versículo 14, vamos ler. Judas diz assim: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos a Deus em oração? Querido Deus, eterno Pai, nesse momento aqui, eu te peço que o Seu Espírito Santo, Pai, esteja atuando nos nossos corações e nas nossas mentes, Senhor. Que nós possamos estar abertos a ouvir a Tua palavra, o que o Senhor tem para trabalhar nas nossas vidas nesse texto, Pai. Que o que Judas escreveu, que a Tua vontade aqui, Pai, seja revelada e pregada aos nossos irmãos, e não o que há no meu coração, e não o que o homem Mateus tem em mente, Pai, mas que o Teu Espírito quer, Senhor. Abençoa os meus irmãos, abençoa esse momento, continue conosco, em nome de Jesus, amém. E, irmãos, enquanto lia esse texto, e eu relia, e eu lia, e eu relia, e eu confesso que eu não sou a pessoa mais criativa, a minha mente não é muito fértil, eu não tenho essas facilidades, eu acredito que talvez tenha ficado ali na família, parou na minha mãe, a não sei o quanto ela herdou isso do meu avô, o quanto do meu avô era experiência, mas enquanto eu lia, eu digo isso porque eu não tenho facilidade para ficar criando nomes, criando temas, criando ilustrações, mas enquanto eu lia, o Espírito me trouxe ao coração uma história que meu avô me contava, que eu não sei nem se é verdade ou não tive tempo nunca pensei em perguntar isso e agora não tenho mais tempo de estar perguntando a ele. Mas ele me contava algumas histórias numa época em que eu estava um pouco rebelde, sabe? Ali nos meus 17, 18, 19 anos, e meu avô foi a época que ele mais, por mais que eu sempre tenha sido próximo do meu avô, foi a época que ele mais me puxou para ele e mais me ensinou de uma maneira, posso dizer assim, mais pesada, sabe? Eu passei alguns dias com meu avô chutando a minha canela e falando para eu pedir desculpa para ele, para eu poder estar aprendendo algumas coisas. Ele me chutava e eu tinha que pedir desculpa. Ele me chutava e eu tinha que pedir desculpa. E numa dessas vezes, ele estava me contando uma história sobre uma cidade, que a cidade ela era dividida. De um lado tinha a parte onde tinha as habitações e para chegar na parte onde não existia comércio ainda, mas a parte onde eles iam pegar água, onde tinha poço, onde tinha plantações e tudo mais, para eles saírem da onde eles moravam, para chegar nessa parte, eles atravessavam um caminho que era perigoso.
um caminho que, historicamente, de acidentes, de desaparecimentos. E aí, o que o povo daquela cidade resolveu fazer? Nesse caminho, eles pregaram. Ele falou marcos de pedra, né? Eles foram fazendo alguns altarezinhos de pedra ao longo do caminho para poder ir guiando por onde eles tinham que seguir, por onde era seguro, por onde eles não iriam se perder, por onde talvez não existissem homens maus à espreita para poder estar atacando quem estivesse indo buscar água, quem estivesse indo fazer colheita, algo do tipo. E a cidade viveu tranquila ao longo do tempo com esses marcos ali, com essas estacas, marcando por onde eles deveriam andar. Só que, conforme o mundo vai avançando, o mundo vai andando, os avanços foram chegando naquela cidade, pessoas foram chegando, querendo levar comércios, querendo levar tecnologias e tudo mais, e aqueles marcos, eles eram feios, eles não tinham brilho nenhum, mas eles serviam ao seu propósito. As pessoas sabiam por onde deveriam andar e a cidade ficou bem durante muitos anos. E quando essas pessoas novas, que não conheciam a cidade, que não tinham interesse no bem-estar da cidade, só em trazer avanços próprios, só em trazer ideias novas, olhavam e falavam, não, isso aqui é antiquado, vamos construir um caminho, vamos asfaltar tudo, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos botar comércios aqui e tudo mais. E isso foi inevitável para um lugar. Isso é inevitável em qualquer lugar hoje em dia, né? Conforme o avanço vai chegando, conforme a civilização vai andando, vai empurrando o comércio, vai empurrando as coisas para os lugares do interior. E conforme eles fizeram isso, com o tempo voltou desaparecimentos, voltou pessoas a sofrerem com aquele caminho, voltou a ser um grande perigo na cidade e aqueles que já estavam há mais tempo na cidade começaram a falar, não, volta com os marcos, volta com as estacas, volta com as marcações. E chamavam eles, não, vocês são saudosistas, vocês estão querendo trazer um modelo de antiquado, a gente trouxe revolução e coisas difíceis vão acontecer mesmo, vocês têm que lidar com isso. Até que num desses anciãos da cidade, uma dessas pessoas mais velhas da cidade apareceu e mostrou o que sempre esteve ali. Era um mapa, não precisava de marcos necessariamente, talvez, não precisava acabar com todo o avanço que já tinha acontecido, que já tinha sido construído, mas existia um mapa o qual eles poderiam seguir para saber o caminho que eles deveriam andar. E era só seguir aquele mapa. Era só seguir aquele mapa, era só saber o caminho que eles tinham que fazer e os perigos seriam diminuídos de novo, eles poderiam ter segurança de novo, eles poderiam ter alguma paz de novo. E quando eu venho para esse texto aqui, e quando eu lia esse texto e meditava nele, me trouxe alguns pontos, alguns marcos, algumas estacas que Judas vem falando para a gente aqui. Por mais que o foco do texto, quando Judas ele volta aqui, no versículo 14 a falar, Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles, esse deles que Judas está falando, ele não está falando daqueles falsos mestres, daqueles que estavam se filtrando na igreja para poder estar trazendo ensinos distorcidos, para poder estar distorcendo a fé deles, para poder estar afastando eles do senhorio de Cristo. Afastando eles da verdadeira pessoa que era Jesus Cristo de Nazaré. Então, esses homens estavam fazendo isso e Judas está falando deles. Judas, quando ele vai estar exortando, ele vai estar apontando para esses homens. Mas isso não impede da gente tirar algumas lições para as nossas vidas aqui sobre isso que Judas está escrevendo. E se alguma vez aqui, irmãos, eu acabar soltando um Lucas e tudo mais, eu estou querendo falar Judas, mas é por déficit meu mesmo, tá? Mas ele começa aqui no 14 falando, Enoque, o sétimo a partir de Adão. Esse Enoque que ele está chamando aqui para o texto, ele está falando daquele Enoque que a gente encontra lá em Gênesis 5. Na genealogia de Adão, ele vai ser o sétimo a partir de Adão, ele vai ser filho de Jared, vai ser o pai de Matusalém. Matusalém, que a gente, pelo menos eu sempre conheci, né, foi muito famoso para mim, porque vai ser o homem que mais viveu na Bíblia, viveu 969 anos, e isso ficou marcado para mim, e Enoque era o pai desse cara. E Moisés relata para a gente em Gênesis 5 que Enoque viveu 65 anos até gerar Matusalém, e depois que ele gera Matusalém, Moisés continua falando, e andou Enoque com Deus por 300 anos,
E no versículo 24, ele finalmente diz: e andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus tomou Enoque para si. E a gente vai ouvir falar de Enoque de novo só no Novo Testamento, que vai falar que Deus não deixou que Enoque provasse da morte. Então, é esse Enoque que foi uma figura muito conhecida na cultura judaica. E Judas está utilizando uma citação aqui que está num livro que é conhecido como Primeira Enoque, e que provavelmente, irmãos, muito provavelmente é um pseudo-epígrafo. O que isso quer dizer? Que não foi Enoque que escreveu, mas que alguém escreveu e assinou como Enoque, porque Enoque era conhecido, então para aquele livro tomar fama, ele tinha que colocar um nome conhecido. Nós vamos ter alguns outros pseudo-epígrafos, que vai ser Evangelho de Tomé, Evangelho de algum outro apóstolo, que não necessariamente eles escreveram, mas que utilizaram o nome desses caras para poder estar tendo alguma relevância, para um livro poder estar rodando pela comunidade, ganhando alguma notoriedade, né? Mas o ponto aqui, e o que se tornou talvez uma polêmica para a carta de Judas ao longo da história da igreja, foi que, então, Judas ele está citando um livro que não é canônico, um livro que não é considerado inspirado, e ele está trazendo para cá. Então, Judas, ou ele trouxe dois problemas, né? Ou ele não deve ser considerado como canônico, Judas não deve ser considerado inspirado, ou Judas ele está validando o livro de Enoque, quando, na verdade, esse dilema é falso, ele não precisa existir. Isso é um problema criado ao longo da história, que os homens vão trazendo, mas Judas ele está se aproveitando de um conhecimento que aqueles irmãos já tinham. E fica até de aplicação para a gente aqui, irmãos, que nós lidamos com muita literatura que não é bíblica. Isso não significa que essas literaturas vão ser ruins, que elas não são proveitosas. Nós, quando vamos discipular alguém, muitas vezes nós não estamos lidando necessariamente apenas com a Bíblia. Nós utilizamos outros livros, e esses livros servem para poder clarear entendimentos nossos sobre a Bíblia. Ou seja, facilita para o pregador, facilita para aquele que está ensinando, porque Judas ele utilizou muito disso aqui na carta. É uma carta curtinha, é uma carta com 25 versículos, mas que Judas faz muitas citações, muitas coisas que ele entendia previamente que aqueles que iam ouvir já conheciam. Então, ele conseguiu fazer um conteúdo rico, enxuto, mas muito rico. E isso serve de proveito para os irmãos que vão estar ouvindo, que vão estar aprendendo, por quê? Porque vão ter o seu conhecimento, de certa forma, facilitado, por já ter uma abrangência maior do que está sendo ensinado, porque consomem literaturas boas. Então, isso fica até de aprendizado aqui, que Judas está utilizando, um artifício que Judas está utilizando para poder estar se comunicando com os irmãos. Mas aí ele traz uma parte que ele chama de profecia, né? Que diz: vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Judas ele só faz uma interpretação própria desse trecho aqui, onde ele inclui o Senhor vem com milhares de milhares. Originalmente, esse texto de Enoque só vai dizer que ele vem com milhares de milhares para poder julgar os ímpios. E duas coisas que a gente pode tirar desse trecho aqui é que Judas está querendo, primeiramente, deixar algo claro para a gente que Deus trata aqui, porque ele cita pelo menos a palavra ímpio umas 4 vezes nesse trecho. Ímpios, ímpios, impiamente, pecados ímpios e tudo mais, e ele vai tratando, Deus vem para julgar a impiedade. E que a impiedade não é nenhuma novidade para Deus. Deus não foi pego de surpresa com a maldade. Porque ele está dizendo que, Enoque, o sétimo depois de Adão, o sétimo a partir de Adão, ou seja, tem tempo à beça. Não é uma novidade para a época deles, não era uma novidade para a época de Enoque e não vai ser uma novidade para a gente. Deus, ele vê tudo, Deus, ele sabe de tudo, Deus, ele está de olho, Deus, ele registra e ele vai julgar o mal. E ele vai condenar a impiedade. Essas coisas vão acontecer. Então, aqueles erros que a gente considera como neutros, que a gente considera como deslizes, a gente não pode cometer esse erro, a gente não pode cair nisso. Deus ele não compactua com o mal. Deus ele não compactua com a impiedade.
Então, se tem algo que você considera, não, isso daqui é normal, isso aqui faz parte da cultura, isso aqui está no dia a dia, todo mundo faz isso. No povo de Deus isso não pode acontecer. Deus está vendo. Essas coisas estão sendo registradas. E o momento vai chegar em que o Senhor virá, em que o Senhor Jesus virá com miríades e miríades para poder julgar todas essas coisas, para poder levar todas essas coisas a juízo. E no versículo 16 ele continua: essas pessoas, esses falsos mestres, vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Por mais que eu esteja aqui falando de falsos mestres, de pessoas que estão ligadas a ensino, de pessoas que têm determinada influência, essas coisas que Judas está apontando aqui não estão longe da gente, não estão longe de mim, não estão longe de vocês no dia a dia. Olha o que ele fala: vivem se queixando, são murmuradores, são reclamões, seguem aos desejos do seu próprio coração, são arrogantes e são bajuladores. Olha como eles deixaram a impiedade tomar conta da vida deles e ditar tudo o que eles fazem. A palavra de Deus não é o que guia eles, mas o que o desejo do coração deles, o que a inclinação das suas próprias vontades virou regra na vida deles. E se nós não vigiarmos, essas coisas podem ser realidade nas nossas vidas. Não é só na vida de quem ensina, não é só na vida de quem é mestre, de quem prega, mas é na vida de todo cristão comum. Porque a gente pode, simplesmente por esse texto aqui, lembrar de Êxodo, se não me engano é Êxodo 16, quando o povo de Israel está ali no deserto e eles começam a reclamar. Não, no Egito estava muito melhor, no Egito a gente tinha carne, no Egito a gente tinha pão. Esse Deus trouxe a gente aqui para o deserto para morrer. E o que estava infiltrado no coração deles ali, e o que a gente tem que lutar contra para não deixar infiltrar no nosso coração? Que a gente sabe mais do que Deus. Porque quando a gente começa a murmurar, quando a gente começa a reclamar demais, significa que o que Deus está fazendo, eu acho que Ele não sabe o que está fazendo, porque eu faria melhor. O que Ele está fazendo não serve para mim. E aí eu começo a reclamar. E aí eu começo a murmurar. E aí eu começo a ir contra o que Deus faz. E eles seguem os seus próprios desejos, eles são cheios de si, e eles adulam os outros por interesse. Isso afeta até a maneira como se relacionam entre eles, em como nós vamos nos relacionar. Porque olha o que ele diz, eles adulam, eles bajulam, ou seja, os relacionamentos deles são voltados por interesses. Eu vou me relacionar não com quem precisa de mim, não com quem eu posso me ajudar, mas o que essa pessoa tem a me oferecer. Em que ela pode me alavancar na vida? Será que eu posso conseguir alguma coisa através do meu relacionamento com essa pessoa? Essa era uma característica própria deles, e isso é o que o nosso coração consegue fazer facinho, irmãos. A gente não precisa de muito trabalho para cair nisso. As nossas necessidades, as nossas aflições no dia a dia, elas naturalmente nos levam para esse tipo de atitude, nos levam para esse tipo de pensamento. E se você não vigiar, e se você não manter a sua mente firmada no que a palavra ensina, no que os apóstolos ensinam, que vai ser a próxima coisa que Judas vai falar, no ensino que o Senhor Jesus deixou para a gente, isso vai se tornar natural para a gente. Isso vai se tornar rotineiro para a gente. E não vai ser que isso vai incomodar a gente de imediato, não. A gente não vai nem sentir. A gente abre uma brecha, o pecado entra e ele vai sorrateiro, ele vai tomando conta, ele vai tomando conta. E quando você vê, você já se afundou e o seu primeiro pensamento é: não tem mais volta, agora já foi. Não tem o que fazer. Mas quando Judas continua, versículo 17: todavia, amados, Judas, ele até agora na carta, ele pegou pesado de certa forma, né? Ele está exortando, ele está sendo firme, mas aqui no versículo 17, ele começa com todavia, amados. Ele está dizendo ali para eles: vocês são meus amados, amados de Deus Pai, nós somos irmãos, nós somos membros da família de Cristo, nós somos membros da família de Deus, membros da família de Deus, edificados pelos ensinos dos apóstolos, para que o Espírito Santo possa habitar em nós.
É assim que Paulo vai estar terminando ali o capítulo de Efésios 2. E Judas está dizendo, vocês não são assim. Vocês não são como esses ímpios. Ele está lembrando a eles, vocês são amados, amados de Deus Pai, vocês são membros da família de Deus, vocês não são como esses ímpios. Que o vento espalha como a palha. Que não resistirão no dia do julgamento, que não permanecem na comunidade dos justos. Que Deus aprova o caminho do justo, mas o caminho do ímpio vai levar à destruição. Ele está deixando claro isso para eles. Ele não está falando, vocês são meus amados, ele não está trazendo para perto. Ele está exortando, ele está advertendo, mas ele não está trazendo para perto. Ele não está fazendo com pessoalidade, ele não está fazendo com amor. E quando alguém exorta a gente com amor, igual o Judas está fazendo, lembrem-se de serem agradecidos. Sejam exortados com toda a humildade, aceitem a exortação, porque isso é bênção de Deus, você ter alguém para poder falar para você, isso aqui está errado. O caminho certo é por aqui. A palavra ensina desse jeito. Porque como seria mais leve, como seria melhor as nossas vidas se nós lembrássemos de agradecer pelas coisas que são tão importantes, porque normalmente a gente só lembra de agradecer a Deus quando é alguma coisa material, é alguma coisa palpável, é alguma coisa que vai ser boa à vista dos outros, e aí a gente agradece na hora, mas a gente esquece de ser agradecido a Deus, a gente passa a ser reclamões igual eles são, quando a gente acorda e fala, Deus, obrigado por respirar. Deus, obrigado por estar vivo. Quando você lembra, e aí agora sim, quando Lucas escreve em Atos, ali no capítulo 17, que quando você lembra que é Deus que dá todas as coisas, inclusive o fôlego. E ele continua, todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa sequência aqui, até o final do livro, Judas ele vai ter uma sequência aqui de imperativos, sendo esse o primeiro imperativo. Ele vai falar, lembrem-se. Ele não está falando, seja corajoso. Ele não está falando, vai para a briga. Ele não está falando, levanta e faz alguma coisa. Deixa de ser preguiçoso. Ele não está falando, lembrem-se. Versículo 17, ele não está falando, lembrem-se. Lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrem-se. Como eu falei, ele está previamente tratando com cristãos, ele está falando para cristãos, então ele está entendendo que vocês conhecem os ensinos, vocês sabem o que os apóstolos falaram, você sabe o que o Senhor Jesus deixou. Vocês conhecem a lei, vocês conhecem os mandamentos, lembrem-se disso. Um princípio muito claro da iluminação que o Espírito Santo traz ao nosso coração não é que ele vai te revelar coisas novas que você nunca ouviu na vida, mas é que naquele momento que você precisar, ele vai trazer ali para a superfície da sua mente aquela pregação que você já ouviu, aquela palavra de consolo que você já leu, aquilo que você aprende na EBD, aquilo que você lê em casa. E quando o pecado começa a tomar conta, significa que essa memória, vamos falar assim, essa memória espiritual, ela não está sendo exercitada. E você está se esquecendo. E o primeiro marco que ele traz, mas um dos marcos que ele traz aqui para a gente é lembre-se. Lembre-se do que os apóstolos ensinaram. Quando você lembra, quando o Espírito Santo traz o que você já conheceu, o que você já aprendeu da palavra, o que você sabe que é o correto, o que você sabe qual é a vontade de Deus, aquele erro ele perde o brilho, ele perde a vontade, ele perde o que ele tinha antes de especial, você passa a ver através dele. E versículo 18 ele diz, eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Então aqui ele está dizendo agora especificamente o que ele queria que o povo se lembrasse, o que ele queria que os destinatários aqui dos escritos dele se lembrassem, que nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Mais uma vez ele está falando que vai existir aqueles que vão seguir o próprio coração,
que vai ser talvez uma das frases mais diabólicas que a gente tem no nosso tempo, né? Siga o seu coração. Faz o que te deixa alegre, faz o que te faz feliz. Toma o caminho que te deixa feliz. E essa vai ser uma das frases mais diabólicas que a gente vai ter na nossa geração. Porque aquele que ensina, aquele que exorta conforme a palavra, conforme o que os apóstolos ensinaram, ele não vai falar siga o seu coração. Ele vai apontar para a cruz e vai falar siga para a cruz. Vai até Jesus. Sirva a esse Deus. É para lá que ele vai apontar. Ele não vai apontar para os seus desejos, ele não vai apontar para as suas intenções. Ele vai sempre apontar para a cruz. E quando a NVI traz aqui, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos, essa palavra aqui, zombadores, quando traduzida dessa maneira, até faz a gente pensar que está falando só e simplesmente daqueles que estão fazendo algum tipo de... Com as suas palavras estão diminuindo de alguma maneira, que estão zombando do Evangelho, que estão fazendo piada do Evangelho. Mas aqui a palavra que vai trazer ela é escarnecedores, e quando ele trata de escarnecedores, ele não está falando necessariamente só disso. Mas ele está falando que vão vir pessoas que vão desprezar o Evangelho, que vão desprezar o senhorio de Cristo, que vão agir com desprezo. E aí, irmãos, vocês acham que quando vai agir com desprezo, é só esses que abrem a boca para falar que a Bíblia não é o suficiente? Para falar que não basta você só seguir Jesus? É óbvio que isso é escarnecer, é óbvio que isso é desprezo. Mas sabe o que é desprezo também? Por exemplo, quando nós temos um culto aqui na igreja, quando o povo de Deus está reunido aqui em Parque Alvorada, e você não vem, pelos motivos mais chulos. Sabe por quê? Porque você não está se lembrando do que é a teologia do culto, da importância que o culto tem para Deus. Porque se a gente for pegar aqui rapidamente, resumidamente, uma coisa que a teologia do culto vai ensinar é que é Deus que chama. A gente não está aqui porque o pastor Leonardo marcou um culto às 9h30 da manhã de domingo, porque ele quis, ou porque a liderança achou que devia ser feito, ou porque isso é tradição. Mas Deus está convocando um povo para poder estar reunido em determinado horário, em determinado lugar. Deus está convocando. E quando a gente vem, é porque a gente está respondendo a essa convocação real. Isso é quando a gente dá a importância para o culto. E aí a gente pode aprofundar mais ainda, por quê? Porque o culto, e isso a gente vai ter uma leitura muito clara dessa, ali no livro de Levítico, mas quando a gente avança no Novo Testamento, e a gente vê Jesus falando que o Pai está procurando aqueles que adoram o Espírito em verdade, e o culto ele passa a ser um momento de celebração da ressurreição de Jesus, e quando você não vem para o momento da celebração da ressurreição de Jesus, você está desprezando o sacrifício de Jesus. E não confundam com Mateus, eu faltei o culto, então eu estou em pecado, é isso que você está dizendo. Não, não é isso que eu estou dizendo. A vida vai estar cheia de problemas aparecendo para a gente ao longo da nossa caminhada, e surpresas vão aparecer e coisas vão acontecer. Isso é fato. Mas quando você pode, quando você tem como, e você não vai, é um desprezo do sacrifício de Jesus que você está fazendo. De certa forma, é um desprezo desse sacrifício. E isso a gente tem que levar muito a sério. E isso a gente tem que se lembrar todos os dias. Porque aí a gente abre uma das brechas. E aí, irmãos, é o que eu sempre falo com jovens, é o que eu sempre falo quando a pessoa se decide se mudar para longe e fala, não, mas eu consigo ir. Beleza, mas vai ter um domingo que vai estar chovendo e você não vai. Porque está chovendo. Beleza, você mora longe, está chovendo, as ruas podem alagar, ok. No segundo, você já nem sente tanta falta assim. No terceiro, já passou normal para você não querer ir mais. Por quê? Porque lá no início abriu uma brechinha. Por quê? Porque você tomou uma decisão errada. Por quê? Porque você fez uma escolha que não foi baseada em como você se relaciona com Deus e com o povo de Cristo, mas com o que o seu próprio coração estava inclinado a querer. E no versículo 19, nesse trechinho ele termina, estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Como já foi dito
né? Quando ele manda se lembrar, quando ele manda lembrar dos ensinos dos apóstolos, e eu citei aqui para vocês, com as minhas palavras, né, o que Paulo fala ali em Efésios 2, que vai ser aqueles que são membros da família de Deus, que foram ensinados sobre os ensinos dos apóstolos para que o Espírito pudesse habitar neles. E ele está falando aqui que esses que causam divisões, que seguem a tendência da própria alma, ou seja, que seguem suas próprias vontades, seus próprios desejos, eles não têm o Espírito. É uma marca das pessoas que agem dessa maneira, que vivem dessa maneira, não ter o Espírito. Mas um ponto que a gente também tem que levar a sério nesse texto aqui, no início do versículo 19, estes são os que causam divisões entre vocês. E ele está lembrando a gente, mais uma vez, que as nossas escolhas, as nossas opções, cada vez que a gente toma uma decisão, a gente vai estar afastando ou a gente vai estar aproximando pessoas. Quando a gente resiste ao pecado, a gente não resiste ao pecado apenas para proteger a mim mesmo, apenas para me manter puro. Mas quando eu resisto ao pecado, eu faço com que a comunidade permaneça pura. Eu afeto a comunidade. Quando eu deixo o pecado entrar no meu coração, eu estou afetando a comunidade também. E tudo que ele traz no texto vai, de certa forma, trazer aprendizados para a gente de como essas coisas vão afetar a comunidade. Porque a mentalidade ocidental faz a gente pensar que a gente é uma ilha. Que é o meu relacionamento com Deus, que é a maneira que eu cultuo, que é a maneira que eu faço isso, que é a maneira que o Mateus vive, que é a maneira de cada um de vocês vive. Mas na mentalidade que Judas escreve, na mentalidade que o povo judeu vivia, a questão comunitária, a mentalidade comunitária era importantíssima. A maneira, as decisões que eles tomavam, a maneira que eles viviam, eles sabiam, eles tinham consciência que afetavam a comunidade. O que eu faço, para onde eu vou, o que eu escolho, eu posso estar afetando a minha comunidade ou não, eu posso estar afetando o povo de Deus ali onde eu congrego ou não. E isso tem que trazer temor para a gente a cada decisão, a cada escolha, a cada passo que a gente dá na nossa vida, irmãos. Porque quando a gente vive de uma maneira que causa divisões, quando a gente vive de uma maneira que causa divisões, então a gente está vivendo de uma maneira onde o nosso coração está sendo o nosso guia, onde não mais a palavra é o nosso guia, onde aquele marco que devia estar cravado aqui, o Evangelho de Jesus Cristo no meu coração é o que me guia, não, o meu coração passou a me guiar. E quando o meu coração passa a me guiar, Judas termina o versículo falando, esses não têm o Espírito. E aí você tem que olhar para dentro de si. Você tem que olhar para a cruz e falar, é para lá que eu quero ir, é isso que eu quero. Senhor, me perdoa os meus pecados. Pedro vai estar falando ali na sua pregação em Atos 3 que aqueles que voltassem a sua convicção, a sua fé para Jesus Cristo, os pecados desses seriam cancelados. Quaisquer pecados que eles tivessem cometido seriam cancelados. E ele estava falando ali para o povo que tinha acabado de condenar Jesus. Quando Pedro está fazendo aquela pregação ali na porta do templo, não tem 2 meses que Jesus tinha sido crucificado. Aquilo estava recente na vida deles. E Pedro está falando ali, volte a convicção para vocês, para Jesus. Encarem Ele, reconheçam Ele como o autor da vida, como Senhor e Salvador da vida de vocês. E os pecados de vocês serão cancelados. E assim virão o quê? Tempos de refrigério. Quando nós tomamos essas decisões, quando nós pensamos sobre isso, quando nós trazemos isso para a nossa realidade, vem tempos de refrigério, vem tempos de paz. A gente não fica como reclamões, murmuradores. Os nossos relacionamentos, eles são melhores. A gente passa a olhar para o próximo e querer estar com o próximo, a gente dá mais valor à comunhão dos santos. E isso, irmãos, esse caminho, ele só existe através do sangue de Jesus derramado ali no Calvário. É só assim que nós conseguimos alcançar a unidade e ser habitação do Espírito Santo. Sem isso nas nossas vidas, sem essa decisão, sem viver dessa maneira, nós vamos ser murmuradores, nós vamos causar divisões. Mas é olhando para a cruz,
É valorizando o sacrifício de Jesus, entendendo que aquilo foi transformador não só para a minha vida, mas para um povo. E que Ele está reunindo esse povo, que esse povo se reúne. E eu quero estar onde eles vão estar. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos mais uma vez a Deus em oração. Pai Santo, como Judas aqui disse, Pai, como Judas vem ensinando através da sua carta, nos ajuda, Pai, nos impele a batalhar pela nossa fé, meu Deus. Que isso, Senhor, possa ficar na nossa mente todos os dias da nossa vida, ao acordarmos e ao nos deitarmos, Senhor, que nós possamos ser gratos a Ti, que nós possamos valorizar o Seu povo, que nós possamos valorizar a Sua igreja, Deus. Nós Te pedimos, Pai, que o Seu Espírito esteja agindo aqui em Parque Alvorada, que o Seu Espírito esteja, Pai, mantendo puro o púlpito dessa igreja, mantendo puros os ensinamentos que aqui são feitos, Senhor. Que o Senhor esteja mantendo pura a membresia, Pai. Que essa comunidade possa ser um reflexo da Tua glória aqui na terra, meu Deus. Que Parque Alvorada que a primeira igreja batista de Parque Alvorada possa ser um farol, Pai, aqui no bairro, aqui em Nova Iguaçu, por onde estiverem, Deus. Que possa ser um exemplo, Pai, de como os irmãos comungam entre si, como eles se relacionam, como a palavra é pregada, como eles têm reverência à Tua palavra, como eles têm reverência ao culto, como eles têm reverência a Deus. Senhor, pedimos do Teu Espírito, pedimos da Tua graça, Pai. Abençoa, Pai, os nossos corações, cuida das nossas mentes, nos mantém puros diante de Ti, para que nós possamos continuar oferecendo um culto agradável, um louvor agradável que chega como um aroma suave às Suas narinas, meu Deus. Nos abençoe e nos guarda, essa oração que eu Te faço, em nome de Jesus, amém.